Vamos a Londres agora, a gente conversa com o Felipe Killing, o Killing que hoje destaca pra gente a população chinesa que tá encolhendo, quem diria, hein, Killing? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Edu, e a todos que nos acompanham. Quem diria, né, há 62 anos que a China não via sua população encolher desde a grande fome do tempo ainda de Mao Tse-tung, que matou milhões de chineses, que não havia um declínio populacional. Inclusive, o problema era o inverso, né? Até por isso, por cerca de 40 anos, de 1980, cerca de 40 anos, até 2016, vigorou por lá a lei do filho único. Então, o governo chinês queria realmente controlar o crescimento desenfreado. Mas, no ano passado, houve um déficit de 850 mil chineses. Morreram mais chineses do que nasceram. E isso, claro, liga alguns alertas. Bom, é importante destacar que tem o fator pandemia, muitos chineses morreram, as pessoas ficaram em casa por conta da política de Covid zero, mas de um tempo para cá, o crescimento populacional chinês já vem desacelerando. Primeiro que tem toda uma geração que cresceu escutando essa política do filho único. Então, são pessoas acostumadas a terem um filho no máximo. Além disso, a vida moderna trouxe algumas dificuldades, principalmente no bolso. É caro você ter um filho, pagar escola, se ele for para uma escola pública, e cursos. É caro hoje em dia você comprar um apartamento na China, aluguel. A China antes era um país muito rural, agora é um país onde a maior parte da população está nas grandes cidades. Então, é muito caro para as pessoas terem um filho. O governo afirma que a mão de obra ainda não está escassa, tem mais mão de obra do que demanda. A gente está falando de um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas a projeção para o futuro é que essa mão de obra comece a desaparecer. A população está envelhecendo, isso também coloca pressão nos sistemas de saúde e previdenciário, e é claro que o mundo fica de olho, porque a China é a principal parceira comercial de cerca de 130 países, incluindo o Brasil. E quando há uma diminuição na população e uma perspectiva de que a mão de obra nos próximos anos e décadas pode diminuir, liga um sinal de alerta. E junto a esse dado, o governo também divulgou que o PIB chinês cresceu 3% em 2022, abaixo da meta de 5,5%. Mesmo a meta é muito abaixo de outros anos em que a China se acostumou a crescer 2 dígitos. Então existe aí um problema do envelhecimento da população, da baixa natalidade, mas também de uma economia que tem enfrentado algumas dificuldades. Somado a isso, tem, claro, esse problema populacional. A expectativa é que já esse ano a Índia ultrapasse a China e se torne o país mais populoso do mundo. E os economistas apontam, né, que essa diminuição do crescimento chinês impacta o Brasil, a China, que é o principal parceiro comercial brasileiro e também o principal destino das nossas exportações. Que nem a gente também tem um outro assunto por aqui, queria tratar contigo porque é um assunto que me chamou a atenção. O ministro Rishi Sunak acabou aí quebrando uma tradição, né, e está interferindo em leis aprovadas agora no parlamento escocês. Exato. É pela primeira vez o parlamento britânico, que tem sede em Londres, vetou uma legislação aprovada por Edimburgo. É tradição o primeiro-ministro do Reino Unido, que atualmente é Rishi Sunak, não interferir em questões específicas de cada país integrante. Tem a Inglaterra no Reino Unido, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. É o seguinte, em dezembro do ano passado, parlamentares escoceses aprovaram uma legislação que facilita a burocracia para quem quer fazer a mudança de gênero. E entre essas legislações, né, entre as mudanças que foram aprovadas, está a diminuição de 18 para 16 anos para quem deseja fazer essa transição. O argumento do parlamento em Londres é que essas diretrizes se afastam muito das leis que já existem em território britânico para essa questão. E o argumento também de alguns políticos é que a pessoa com 16 anos é muito nova para tomar uma decisão assim. Para dar um pouco de contexto, porque é um assunto um pouco complexo, a Escócia continua sujeita ao parlamento britânico em algumas áreas, mas desde 98 ela tem liberdade para decidir rumos em saúde, educação e transporte, por exemplo. A premier da Escócia, que é a Nicola Sturgeon,
ela é uma defensora da independência do país e criticou essa atitude do governo britânico. Prometeu, inclusive, levar o caso à justiça. Esse é mais um episódio que agrava a crise entre o Reino Unido e a Escócia. E a Escócia luta para ser um país independente. Inclusive, a justiça britânica negou o direito de realizar um segundo referendo, lembrando que em 2014 já aconteceu um referendo, a Escócia votou para permanecer no Reino Unido, mas o governo afirma que depois dessa votação aconteceu o Brexit em 2016, a saída da União Europeia, que tem afetado demais a vida e a economia escocesa. Então, esse episódio fomenta ainda mais esse debate e a intenção da Escócia em se tornar um país independente.